As almas fortes vão à escuridão para brilhar. Você pensa estar sendo punido, mas está sendo preparado. Sua luta não está aí para te quebrar, irmão. Está aí para te fortalecer. Então, quando você estiver na escuridão, é nesse momento que você prova para si mesmo do que é feito. É aí que você se torna a luz. Continue, porque essa escuridão não dura para sempre, mas a força que você constrói a partir dela dura. Se estiver desmotivado no fim do ano, me escute. Falta de confiança? Construa evidências. Se não tem evidências, desenvolva habilidades. Sem habilidades, construa disciplina. E se você não tem disciplina, precisa ressignificar as coisas que fez no passado. Perceba que já teve isso em outras áreas. Então possui a habilidade central. Aplique-a ao novo domínio e aguarde os resultados. O que faria se não pudesse falhar? Quem seria se atingisse seus objetivos? Se esse medo autoinduzido e a descrença sumissem de repente, o que você buscaria? Que homem você seria? Quanto dinheiro teria? Que negócio buscaria? Que impacto traria ao mundo? É preciso sonhar para conquistar. E a verdade é que o medo está impedindo eles de vencer, de se tornarem a melhor versão de si mesmos. Então, mais uma vez, eu te pergunto, o que você faria se não pudesse falhar? Se só se vive uma vez, vá atrás. O que há a perder? No fim, todos morreremos, então é melhor tentar até o fim. Fantasma sumiu por 6 meses sem atualizar, postar ou se explicar. Vá à academia, leia, empreenda, mude a mente e economize. Deixe eles se perguntarem para onde você foi. Deixe eles acharem que você desistiu e depois volte uma pessoa completamente diferente, porque seus resultados vão falar mais alto do que qualquer palavra poderia. Compartilho isso porque alguns de vocês conquistarão grandes coisas e pode ser solitário em boa parte desse tempo. E é porque você vai se sentir como o estranho no ninho e vai sentir que o que você está fazendo é o oposto do que todo mundo está fazendo. As pessoas que ficaram para trás vão, falar mal de você pelas costas. Vão dizer que você se acha melhor do que elas. Vão dizer que você esqueceu de onde veio. Você cria uma casca mais grossa ao ouvir essas coisas, mas segue em frente e continua buscando seus objetivos. Assim, um objetivo após o outro vai sendo alcançado. Você percebe cada vez mais evidências de que esse é o caminho certo e sente mais confiança. No futuro, você não terá mais esse problema e terá tolerância zero. Discipline seus pensamentos, pare de pensar demais. Não vá para o passado, não vá para o futuro, esteja no presente. Por quê? Porque só assim é possível que a mente esteja livre, a capacidade esteja livre, e isso significa que você chegou. Trauma, tragédia, sombras. Eles deixam marcas permanentes e te mudam de formas que você não pediu nem quis. E quando você está no meio disso, quando o peso disso te pressiona, parece impossível se mover, impossível respirar. Como se a luz dentro de você tivesse se apagado, restando apenas essa sombra sem fim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você ainda está aqui, e isso significa algo. Isso significa que a escuridão não venceu. Significa que você já sobreviveu ao que achou que não conseguiria. Significa que, não importa o quanto você se sinta quebrada, machucada ou perdida, ainda existe algo dentro de você, algo forte, algo inabalável, algo que se recusa a desistir. O trauma te muda, sim, mas não precisa te definir. A verdade é que a vida vai te quebrar, vai te despedaçar de maneiras que você não pode prever, de formas para as quais você não estava preparada. Mas o quebrar, isso não é o fim, é aí que começa a reconstrução. É quando você se quebra que descobre do que é feita, do que suporta e ainda consegue se reerguer. É fácil sentir que seu trauma, sua tragédia, sua dor são o fim da sua história. Como se nunca fosse se sentir inteira de novo, como se quem você era antes tivesse partido para sempre. Talvez realmente tenha, e talvez você nunca seja a mesma. Mas quem disse que isso é ruim? Quem disse que a pessoa que você se torna, quem aprende a renascer das cinzas e se reconstrói aos poucos, não é mais forte, sábio ou resiliente. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi. Quando uma cerâmica quebra, não é descartada, mas reparada com cuidado e ouro. As rachaduras são destacadas, não escondidas. Transformada em algo belo, a peça se torna mais valiosa, não apesar de suas quebras, mas por causa delas. Esse é você, suas cicatrizes, sua dor, sua história. Elas não te diminuem, elas te tornam maior. Mas é o seguinte, a cura não é uma linha reta.
Não é um processo organizado com etapas claras e um final perfeito, é bagunçado. É cheio de retrocessos, de momentos em que parece que você está andando para trás, de dias em que a escuridão parece que vai te engolir por completo. E tudo bem, porque curar não é sobre nunca mais sentir dor, é sobre aprender a carregá-la, aprender a viver com ela sem deixar que ela te consuma. Não é preciso eliminar a escuridão para achar a luz. Os dois podem coexistir e com o tempo você vai perceber que a escuridão não torna a luz menos real. Na verdade, ela faz a luz brilhar ainda mais, mas aqui está a parte difícil. A cura exige esforço, exige coragem, exige que você esteja presente por si mesmo, mesmo nos dias em que não quer, mesmo nos dias em que tudo parece sem sentido. Mesmo nos dias em que você prefere ficar na escuridão porque é familiar, porque é mais fácil do que encarar a luz. Curar-se significa dar pequenos passos deliberados em direção a si mesmo, em direção à pessoa que você está se tornando, em direção à vida que você ainda merece viver. E você realmente merece isso. Não importa o que aconteceu com você, não importa o que você perdeu, não importa o quanto você se sinta quebrado, você merece alegria, você merece paz. Você merece construir uma vida que pareça sua, mesmo que não se pareça com a vida que você tinha antes, especialmente se não parecer. Mas vamos ser honestos, o mundo nem sempre é gentil com pessoas que passaram por traumas. Ele não espera você se recuperar, não te dá tempo ou espaço para se curar. E é por isso que você precisa ser gentil consigo mesmo, precisa se dar a graça, a paciência e a compaixão que o mundo não vai te dar. Você precisa se lembrar que a cura não é uma corrida, que não existe um cronograma, um prazo ou uma linha de chegada que você precisa alcançar. A cura não é sobre se tornar a pessoa que você era antes, é sobre se tornar a pessoa que você deve ser agora. Uma pessoa que atravessou o fogo e saiu do outro lado, uma pessoa que enfrentou a escuridão e se recusou a deixá-la vencer. Uma pessoa que carrega suas cicatrizes não como lembretes do que perdeu, mas como prova do que sobreviveu. E aqui está a verdade, a escuridão não vai embora da noite para o dia. Haverá momentos, talvez dias, talvez semanas, talvez mais, em que ainda parecerá esmagador quando o peso disso parecer insuportável. Esses momentos não indicam fracasso, nem que você está quebrado, apenas mostram que é humano. E ser humano significa que você pode sentir a dor e a alegria, a perda e o amor, a escuridão e a luz. Você não é o seu trauma, você não é a sua tragédia. Você é a pessoa que está aprendendo a viver de novo, apesar deles. Você é a pessoa que está escolhendo seguir em frente um passo de cada vez, mesmo quando parece impossível. Você é a pessoa que se recusa a deixar que os piores momentos da sua vida definam o resto da sua vida. Isso é força, isso é resiliência, isso é poder. Então, se você está na escuridão agora, se está carregando o peso do trauma, da perda, da dor, eu quero que você saiba disso. Você não está sozinho, você não está quebrado além do conserto. E este momento, este não é o fim da sua história. Este é o capítulo onde você recomeça. Este é o capítulo em que você começa a reescrever sua história. Não como uma vítima, mas como um sobrevivente. Não como alguém definido pela sua dor, mas como alguém moldado por ela, fortalecido por ela, transformado por ela. A escuridão é real, sim, mas a luz também é. E enquanto você ainda estiver aqui, enquanto ainda estiver respirando, enquanto ainda estiver disposto a dar mais um passo à frente, a esperança, a cura. Existe um futuro esperando por você, um futuro que não é definido pelo que você passou, mas pelo que você escolher fazer a seguir. Levante-se, não de uma vez ou perfeitamente, mas de forma constante e com força. A luz está esperando.
99% das pessoas no mundo estão convencidas de que são incapazes de alcançar grandes coisas, então elas miram na mediocridade. O nível de competição é, portanto, mais acirrado para objetivos realistas, tornando-os, paradoxalmente, os que mais consomem tempo e energia. Se você é inseguro, saiba que o resto do mundo também é. Não superestima a concorrência, nem subestima a si mesmo. Você é melhor do que pensa. Eu já vi caras incríveis como você, que têm tanto potencial e podem criar tantas mudanças e resolver tantos problemas para o mundo. Literalmente sentados ali, sofrendo em silêncio, porque você falha em agir e falha em executar o que você sabe. Lembre-se, ser mediano é o inimigo, que o sucesso é sua responsabilidade e a mudança pode acontecer em um instante se você estiver disposto a virar a chave. Você não está sozinho, só está quando realmente se encontra só. A gente tem que lembrar de ir lá fora, ninguém vai vir e simplesmente ajudar a gente a ficar sozinho. Nós temos que fazer isso. Se nada mudar, nada muda, entendeu? Se quero algo diferente, preciso agir diferente. Alguém daria tudo para ter a sua idade, alguém sonha em viver o seu pior dia. Alguém deseja ter o seu apartamento, alguém espera ter a sua saúde, alguém está trabalhando para chegar onde você está. Lembre-se, ontem você pediu o que tem hoje. O mundo é dos otimistas, pois para realizar algo grande é preciso acreditar, senão nunca acontecerá. Sean Puri diz: cínicos têm razão, otimistas enriquecem, 99% certos, 100% errados. Eles acertam 99% das vezes, mas erram 100%. Porque a única coisa que importa é a grande oportunidade. No final, sua família e seus amigos vão dizer que nenhuma garota que você namora é boa o suficiente, exceto quando você encontrar aquela com quem realmente vai se casar. Ou que essa ideia de negócio não vai dar certo, e você pode ter 9 fracassos. Meus primeiros 9 negócios realmente não deram em nada, 9 fracassos. No primeiro, dediquei tempo e fracassei. No segundo, pensei que seria diferente. Dediquei tempo, fracassou, aí veio o terceiro, esse também fracassou, e depois mais 6 depois disso. E é dolorosamente frustrante, porque o tempo todo mundo fica dizendo: eu te avisei, e eles estão certos hoje, mas não para sempre. É manhã de Natal, e eu sei que hoje, para muitos de vocês, é um grande lembrete das pessoas na sua vida. Sei que para alguns é um lembrete de quem não está. Onde quer que sua mente vá, por favor, reconheça que hoje é uma ótima oportunidade para cuidar de si mesmo. Dar-se o presente de tratar o dia de hoje como se ele importasse é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Porque como qualquer outro dia, ele realmente faz algo difícil para provar que mesmo em um dia como este, você pode estar presente. E eu acho que muitas pessoas fazem isso. Por que o mundo não pode ser mais conveniente para mim? Bem, o mundo é indiferente e não se importa com você nem um pouco. E por trás dessa afirmação está o sentimento de direito, a expectativa de que, de alguma forma, o mundo deveria se importar. Acho que isso é uma visão de escassez. Os ricos aceitam o mundo como é e buscam se adaptar e maximizar. O resto insiste, faz birra e reclama que não é justo, e eles têm razão. E daí? Existe um provérbio haitiano que eu acho relevante agora, que é: atrás das montanhas, há mais montanhas. Metas não são linhas de chegada, são marcos de milha. E eu acho que esse é um ótimo ponto de vista mental. Que é o seguinte: você acha que sua meta é chegar a $10 mil por mês, ou $100 mil por mês, ou $1 milhão por mês, ou 10 milhões por mês, seja qual for a sua meta. Posso garantir, ao atingir esses valores, você só muda a meta de novo. Quando você chega lá, a névoa se dissipa e você percebe que existe outro topo de montanha. Muitos se perdem ouvindo quem está na base da montanha dizendo: você não ficou feliz ao chegar ao topo antes, por que ficaria agora? Mas isso é na visão limitada deles, achando que você chegou ao topo só pelo esforço da escalada. E eles nunca vão entender isso, e não espere que entendam. Um homem amadurece através de madrugadas, noites em claro, dor, perdas, desrespeito, decepções, reflexão profunda e momentos de solidão só com você mesmo. A idade importa pouco nisso, pois é possível encontrar um homem de 23 anos e um garoto de 35. Porque lembre-se sempre, são os dias que quebram um homem que são os dias que fazem um homem.
Acredite sempre, e você vai conquistar tudo o que quiser. Nunca desista no meio do caminho, continue avançando e termine o que começou. Não é rápido porque nada vem fácil. O importante é nunca desistir ou abrir mão, não vencer sempre, pois vencer não é tudo. Ser derrotado às vezes te fortalece e te motiva a lutar ainda mais. E você se respeita mais por isso. Você precisa de um alter ego, uma versão sua que não tenha limites. Transforme suas fraquezas na força deles, sua insegurança na confiança deles. Dê um nome, características e crie um personagem incrível. Quando precisar deles, deixe que eles assumam o controle e eventualmente você não vai precisar fingir. Vai ser simplesmente você. Por que algumas pessoas acabam sendo corajosas enquanto tantas outras não são? É mais fácil não ser, sabe? É mais fácil pegar atalhos e não assumir sua responsabilidade, não aproveitar as oportunidades que aparecem para você, não pagar pelos seus pecados no momento. É mais fácil e existem 1000 ou 1 milhão de maneiras de ser desonesto. Se não sou bom nisso, talvez não seja para mim. Você sabia que apenas 1% das pessoas é naturalmente extraordinariamente talentoso em alguma coisa? Pense em gênios, pense em savantes. Sabe o que isso significa para nós, os outros 99% das pessoas? Se quisermos fazer algo grandioso nesta vida, vai exigir disciplina, essa é a verdade. Se você quiser realizar algo extraordinário, vai exigir que você supere o desconforto e abrace o esforço. O sucesso é estranho. Buscamos sucesso acreditando que ele trará mais felicidade, sentido e realização. Aqui está o problema. Sacrificamos aquilo que queremos, a felicidade, pela coisa que supostamente deveria nos trazer isso. O fracasso no sucesso pode te deixar miserável, mas não tenho certeza se o sucesso vai te fazer feliz. Com essa luta, terei um dia melhor e amanhã posso repetir ou tentar algo novo. Se eu penso, amanhã só vou relaxar, comer doces e ver televisão, olá, tristeza, olá, depressão. Porque quando você não está fazendo nada, você se sente um lixo e isso faz parte de ser humano. Apenas fique calmo quando as coisas estiverem indo bem. Fique calmo. Não pense que você está por cima do mundo, no sentido de que você sempre precisa estar atento, porque eu já vi isso, já vi pessoas chegarem, já vi pessoas irem, já vi elas chegarem, já vi elas irem. Você tem que ser tranquilo, apenas aproveitar o que há de bom na sua vida e seguir em frente com cautela e cuidado e agradecer a Deus por ter isso. É muito, muito importante não se sobrecarregar quando você acha que conseguiu, todo mundo é substituível. Você pode achar que preguiça é falta de desejo ou motivação. Não é isso. A preguiça é um impulso e desejo intensos. O motivo pelo qual você esperava que a estrada congelasse ontem à noite não é porque você não tem desejo, é porque você tinha um desejo. Desejo de quê? Ficar de pijama o dia todo, sentar perto da lareira e maratonar Netflix. Você tem o desejo de ficar confortável? A preguiça é motivada por um desejo profundo de conforto. É que eu não quero fazer nada que eu não queira fazer. E podemos fingir que somos algo diferente do que realmente somos. Os sistemas de recompensa humana estão profundamente gravados no seu DNA. E se você não respeitar isso, se você não respeitar o mecanismo da felicidade e da realização, o que você realmente precisa fazer para se sentir satisfeito na vida? Camaradagem, amor, família, amizade, luta, se desafiar, aprender, todas essas coisas são indispensáveis. Todas fazem parte de ser pessoa. Por que não posso fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser? E a resposta é porque tudo vai por água abaixo. Se você fizer isso, inclusive você, e você diz, eu não acredito no inferno, e eu digo, continue agindo desse jeito e você vai acreditar. Se você prioriza o capricho do momento, isso se torna seu Deus. O que você precisa saber sobre vencer? Ela não é leal e não se importa com você.
Vencer não se importa com o quanto você está dolorido. Vencer não se importa com o quanto você dorme. Vencer não se importa com o quanto você trabalha. Às vezes, vencer exige tudo de você e ainda mais, e não te promete nada. É especialista em gerar medo e dúvida na mente, causando vários reveses. A questão é superá-los. Você está disposto a correr quando a distância é desconhecida? Você não vai precisar desse descanso. Provavelmente vai perceber que o desejo de descansar era só fraqueza, era o desejo de seguir o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil, o caminho para baixo. A vida não te dá nenhuma pausa, você mesmo é quem as faz. Todos nós estamos sendo testados na vida. Embora meus testes sejam diferentes dos seus, você será testado. E como você enfrenta esse teste? E como você supera esse teste determina o resto da sua vida. A única mentalidade que você deve ter na vida é que, independentemente do que esteja à sua frente, você ainda precisa lutar. É o que é a sua vida? Do que você está desistindo? Não pelas suas palavras, não pelo que você diz, não pela percepção que tem de você, não pelo que você digita, nem necessariamente por como você está vivendo, mas sim pela verdade sobre você. Se você quer saber algo sobre si mesmo, sente-se na sua cama uma noite e diga: qual é uma coisa que estou fazendo de errado, que eu sei que estou fazendo de errado, que eu poderia consertar, que eu consertaria? Você vai receber uma resposta e não vai ser a que você quer, mas vai ser a necessária. Nunca vou vencer nas Olimpíadas ou ser atleta profissional, mas sigo tentando. Fracasso na maioria das coisas, mas continuo persistindo. Não quero fazer metade do que faço, mas persisto. E que um dia você me veja em um beco escuro correndo a 1h da manhã, saiba de uma coisa. Eu estava batalhando. Continue. Quando criança, meus pais diziam que eu podia ser e fazer o que quisesse. Eu ouvia meus pais dizerem isso, mas não acreditava totalmente. Eu fui para o mundo, me mantive firme, segurei minha cabeça erguida e fiquei lá. E eu olho as pessoas nos olhos e falo com elas como se eu merecesse tudo o que este planeta tem a oferecer. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão ambos certos. Então você vê todas essas pessoas que têm grandes coisas na vida, pessoas que você admira. Elas chegaram lá porque foram sacrificadas e disciplinadas muito antes de você conhecê-las. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação, fazendo com que temamos coisas que não existem no presente e talvez nunca existam. O perigo é muito real, mas o medo é uma escolha. A vida é o esporte de resistência mais brutal de todos os tempos. É isso que você deve amar nela. Precisamos inverter isso e valorizar que a vida segue nos desafiando até no nosso tempo de descanso. Temos que saber que quando morremos, morremos com alguma substância e algum propósito neste mundo. Não quero viver no nível dos sentimentos. Você se contenta com pouco, se contenta com o que vê, se contenta com o que as pessoas dizem, se contenta com velhos modelos, se contenta com velhos roteiros, se contenta com emoções. Você não pode ter uma vitória sem uma batalha. Deus está te levantando agora. Ele está fazendo isso através de um processo. O nível em que você vai se estabelecer é o nível em que você se enxerga. Porque o que o inimigo enviou para te parar não vai cumprir o propósito que ele queria. Quando essa cobra atacar, não entre em pânico, não desmorone, apenas sacuda e continue seguindo em frente. Continue agradecendo a Deus porque Ele está lutando sua batalha. Continue agradecendo porque aquilo que era para o mal, Ele está transformando em seu favor. Se você não se levantar e decidir viver e sobreviver, e seguir em frente e encontrar um caminho para a próxima fase da sua vida,
você vai passar adiante o mesmo espírito que está te atormentando. E isso não é só para quem está no limite, é para qualquer um que sente vontade de desistir, mas desistir daquilo para o qual Deus te chamou não é algo pequeno. Não morra fora do seu destino. O que é sucesso e o que é fracasso? A diferença é tão pequena. Tudo se resume a segundos. Estamos falando de repetições, estamos falando do mais alto nível de medição que pode fazer ou destruir a vida de alguém. Ter sucesso naquele momento. E uma vez naquele momento, ser bem-sucedido proporciona um estilo de vida incomparável, que não se iguala a nenhum outro. Mas para alcançar o sucesso, você precisa garantir para si mesmo que está dando o seu máximo hoje. É hora de manter o foco, é hora de decidir. Adora festas. Eu quero me enturmar e socializar, me misturar com todo mundo para que as pessoas parem de te chamar de esquisito. Por que você é tão antissocial? Porque eu estou tentando conseguir. Porque você está lá fora treinando no sol quente quando não tem mais ninguém lá. Porque eu estou tentando conseguir. Quanto mais estranho você é, isso reflete o quanto você está comprometido em focar na sua formação, no seu desenvolvimento, nas suas ideias e no seu trabalho. Assim, quando chegar a sua hora de mostrar o que sabe, você vai voar. Entre o ato de uma coisa terrível, entre o momento em que você está esperando para fazer algo que não quer fazer e o primeiro movimento, e o momento em que você inicia a ação, todo o intervalo é como uma fantasia ou um sonho horrível. A vida não é sobre medalhas, não é sobre certificados, não é sobre casas, dinheiro, carros, fama, todas essas coisas, é sobre cicatrizes. Quando for julgado por suas ações e palavras, não será pelas medalhas, mas pelas cicatrizes. Mas as cicatrizes mostram sua disposição de ir além, elas mostram seus fracassos. Elas mostram que você está disposto a recomeçar do zero. Elas mostram o que você quer fazer, ir até o fim, ver do que você é capaz. Então tenha certeza, não tenha medo de ganhar cicatrizes. Permaneça forte. Sabe, todo mundo tem suas limitações, digamos assim, e eu sei que algumas pessoas são muito mais afetadas do que outras. Eu estou perfeitamente ciente disso, mas a questão é, o que você faz a respeito? E o que você faz é se apoiar nas suas malditas muletas e lutar para subir a colina. Você luta para subir em direção ao reino de Deus. É isso que você faz. Porque a alternativa é descer para o abismo, essa é a alternativa. E então dizer, bem, você acredita? Acredito que você deve lutar para subir em direção à cidade de Deus com suas muletas. É isso que deve fazer. Isso é o oposto da descida para o abismo. Então, a batalha, a luta, a hesitação acontecem nesse momento em que precisamos entrar no desconhecido. Aquele momento cheio de medo e horror. E esse medo é o que causa a hesitação, e a hesitação causa a derrota. A hesitação é o inimigo. A hesitação permite que o momento passe, que a oportunidade seja perdida, que o inimigo leve vantagem. A hesitação vira covardia. Ela nos impede de avançar, de tomar iniciativa, de executar o que sabemos que devemos fazer. A hesitação nos derrota, então precisamos derrotá-la. E é possível que eu consiga mostrar minha grandeza aqui no universo, que eu consiga fazer o que eu quero fazer. É possível que eu me recupere da adversidade e reinvente minha vida. É possível, independentemente de onde eu esteja, as coisas podem melhorar para mim. Coloque os pés no chão, dê um passo à frente, não hesite, não espere, siga em frente e vença.
Ouvi 2 mentiras na vida. A primeira mentira é: você não é nada, você não vale nada. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira que ouvimos é: você pode ser qualquer coisa. Isso não é verdade. A forma como somos programados define o que podemos fazer com essa programação. E, portanto, a verdade é que você não pode ser qualquer coisa que quiser, mas pode ser tudo o que você é. A perspectiva afeta e impacta como você vê o mundo, como você vê as pessoas, como você vê as circunstâncias, mas também afeta e impacta como você faz as coisas. Como eu sempre digo, a perspectiva impulsiona o desempenho. Você pode ter todos os recursos do mundo, mas com a perspectiva errada, e um cara que não tem recursos, mas tem a perspectiva certa, vai te aniquilar, certo? Porque eles são guiados pela perspectiva do que estão fazendo e de como estão fazendo. Você pode ter todos os recursos do mundo com a perspectiva errada, e não conseguir avançar ou progredir na missão e propósito do que busca realizar. Não vai ser fácil, vai ser difícil porque a vida é difícil. É isso que a vida é. E esses desafios que você enfrenta, eles vão fazer de tudo para te derrubar. Não deixe que eles consigam. Levante-se, firme-se, alinhe esses problemas e os enfrente. Encare-os, lute contra eles, não deixe que eles te derrubem. Na verdade, deixe esses desafios te levantar, deixe que eles te elevem. Todos nós estamos aqui por uma razão, e não é para ficar reclamando sobre o que deveria ser ou sobre o que não é justo. O mundo nunca vai ser justo, o mundo nunca vai ser piche justo. Sempre haverá alguém com um caminho mais fácil, não importa o quão difícil pareça o seu. Tem muita gente por aí que teve esse mesmo caminho e na verdade venceu muito com esse caminho. Deixe que a adversidade que você enfrenta hoje te transforme em uma pessoa melhor amanhã. A transformação e a mudança são possíveis, mas não são muito prováveis. A probabilidade é baixa, mas a possibilidade é alta. Todo mundo tem a oportunidade de mudar, mas o caminho é longo, difícil e muitas vezes exige grandes quantidades de tragédia, estresse e turbulência para que alguém sequer tenha a oportunidade de seguir esse caminho. Eu também acredito que as pessoas não mudam por causa de outras pessoas. Eu acho que as pessoas mudam por si mesmas quando percebem que, se não mudarem, isso não é bom para elas. Mas isso só tende a ocorrer se algo muito doloroso ou drástico acontecer na vida delas. Como você faz algo, reflete como faz tudo, mas não significa que tudo deva ser feito do mesmo jeito. Isso é bobagem. Falamos de mentalidade, espírito, disposição e de como agimos para conquistar o que queremos. Não deixarei situações, circunstâncias ou pessoas definirem o que levo diariamente para um ambiente e vou repetir. Não deixar que situações, circunstâncias e pessoas ditem o que a gente leva para um ambiente todo santo dia. A gente tem pouquíssimas coisas que pode controlar nessa vida. É o sentido que você atribui às coisas na vida. Os significados são essenciais. Como você define sua vida revela até onde pode chegar. Se você está comprometido com a mudança, não diz que é fácil falar e difícil fazer. Você diz: não importa o quão difícil ou impossível pareça, nem quantas pessoas saiam da minha vida, eu vou conseguir. E a gente não percebe que metade do tempo, o que nos puxa para baixo e nos segura é justamente ao que nos apegamos. Que parte da sua mentalidade você vai abandonar hoje? A qual delas vai dizer: sabe, talvez eu precise deixar isso para trás, talvez eu precise abrir mão disso, isso não me serve mais.
Sente-se na sua cama um dia e pergunte a si mesmo: quais são as coisas incrivelmente estúpidas que eu faço regularmente para acabar completamente com a minha vida? E se você realmente fizer essa pergunta, mas você tem que querer saber a resposta, certo? Porque é isso que realmente significa fazer a pergunta. Não significa apenas repetir as palavras, significa que você tem que decidir que quer saber. Você vai descobrir isso tão rápido que vai até ficar de cabelo em pé. Você é perfeitamente capaz de pensar, só Deus sabe como. Você é perfeitamente capaz de feitos imensos de imaginação, sonhos e fantasias. Só Deus entende como você faz isso. Já pensou em perguntar a si mesmo o que seria melhor para você? Você pode conseguir uma resposta. Então, você pode sentar aí e olhar para si mesmo, ou talvez até esteja acreditando na mídia, talvez até esteja acreditando nisso, porque você nasceu de uma certa raça, ou nasceu de certos pais, ou teve pais ruins, ou sofreu de depressão, ou todas essas outras coisas que eles jogam na sua cara para te dar a desculpa exata do porquê você não pode alcançar o que quer alcançar. Você precisa entender uma coisa, e é isso: suas dificuldades e desafios, sua situação vai ser ou o motivo pelo qual você não conseguiu, ou a história que você vai contar quando conseguir. E você é quem faz essa escolha. A outra coisa é assumir total responsabilidade pela sua vida. Podemos aceitar as condições como elas são, ou podemos assumir a responsabilidade de mudá-las. Eu sigo esse sonho por você, Deadman, disse o Bispo Jake. Uma vez o Bispo Jake disse: eu odiaria morrer e nunca fazer aquilo para o qual nasci. Não sou eu. É você. Mas não sou eu que te mudo, é você. Você define pequenas metas, alcança essas metas, depois define mais algumas e as alcança, e então define mais metas. Talvez um pouco maiores, mas não muito. Apenas comece. Comece pequeno. Comece mudando amanhã de amanhã, só amanhã de amanhã. Resolva isso e depois siga para o dia seguinte e o próximo e leve sua vida para um lugar melhor. Um pequeno passo, uma pequena vitória de cada vez. Da mesma forma, não existe isso de minha vida e sua vida, existe apenas um cosmos vivo. Se você captar mais vida, então verá que tem mais caminhos. A profundidade, dimensão e alcance da sua vida são determinados por quanta vida você capta dentro de si. Não importa que tipo de corpo você tem, que tipo de inteligência você tem. Se você não absorveu muita vida em si, você terá uma vida pequena, é isso. Deixe isso e foque em seu desenvolvimento. Eu digo que pessoas farão coisas com você e situações acontecerão. O mais importante é controlar sua vontade, deixá-la de lado e seguir em frente para crescer e continuar sua vida. Todos nós já passamos por alguma tragédia, e se ainda não passamos, vamos passar. E você pode deixar isso destruir sua vida, ou pode construir algo a partir disso. Você pode permitir que isso te segure, ou você pode decidir: não vou deixar isso acontecer, sou maior que isso. Albert Einstein disse: a imaginação é tudo, é a prévia das atrações que a vida vai trazer. Então, quando você tem algo na sua imaginação, não é mágica, na verdade é uma prévia de uma atração que Deus tem para você. Ele coloca tudo o que Ele tem para você na sua imaginação. Ele coloca tudo o que Ele tem para você na sua imaginação. Imaginação é tudo, é a prévia das atrações que a vida vai trazer. Tudo o que está na sua imaginação é Deus mostrando na sua mente algo que Ele tem para você.
O compromisso te prepara para enfrentar obstáculos e quedas, porque se você assumiu um compromisso de fazer algo e o desastre acontece, calamidades ocorrem ou as coisas não saem como você queria, você logo pensa: como resolvo o problema? Se não há compromisso, seu primeiro pensamento é: como eu saio desse acordo? E geralmente encontramos o que estamos procurando ao longo do caminho. Vão haver esses contratempos, reveses e decepções. Novamente, se você se comprometeu, siga em frente. Pessoas que assumiram o compromisso não só superam os obstáculos, mas também se preparam. Elas esperam vencer, elas se preparam para vencer. Todos têm limitações. Isso significa que eu devo desistir? Claro que não. Eu vou tentar ser o melhor que eu puder, o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente. É isso que eu vou buscar. É possível. Quão perto eu posso chegar dessa grandeza? Minha glória acontece na escuridão do início da manhã, na solidão sozinho. Faça uma declaração para si mesmo, declare guerra total que você vai sair dessa rotina. O fracasso faz parte do processo. Você precisa fracassar para vencer. Você precisa perder o medo de fracassar.